Olá, belezuras! Olá, belezuros! E aí, tudo belezinha com vocês? Belezuras, belezuros, vem aqui pertinho. Conta pra mim, como vocês fazem para limpar os pincéis de vocês? Hã? Não adianta nada você investir numa base maravilhosa, super cara, que não craquela, se você não limpar os seus pincéis, belezuras ou belezuros. O cuidado com eles é tão importante quanto a escolha da tua base. Não adianta nada se o teu pincel estiver sujo, cheio de bactérias ou carregado de produtos anteriores. Dia a dia, você pode ir quebrando um galho com aquelas soluções para que você limpe seus pincéis. Mas, no máximo, de 2 a 3 semanas, você tem que dar um banho neles. E ó, hein? Eu tô só falando dos pincéis que você usa em vocês mesmos. Porque se você que tá me assistindo trabalha no mundo da maquiagem, ou você precisa ter vários pincéis de um mesmo tipo, ou você precisa estar sempre lavando eles pelo menos uma vez por semana. Por quê? Vamos parar para pensar. Imagina o seu pincel de base. Você não passa um produto líquido com ele no teu rosto? E depois, o que você faz? Você guarda de volta na nécessaire? Você deixa lá exposto no porta-pincel? Não, belezuras, não, belezuros. Esse é um ótimo ambiente para proliferação de bactérias. E sabe o que bactérias traz? Doenças de pele, alergias, piora peles acneicas. Então, belezuras, belezuros, bora conferir comigo como eu cuido dos meus pincéis e aprender. Ó, antes de eu começar a abrir todos os meus segredinhos de como eu cuido dos meus pincéis, um joinha aqui pra mim, clicando no curtir aqui embaixo. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se você já tá passando por aqui assistindo alguns vídeos e ainda não entrou pro time de belezuras e de belezuros, ou se é a sua primeira vez aqui, mais abaixo eu tenho o botão de inscrever-se. Clica lá, se inscreve, acompanhe os próximos vídeos que eu ainda vou trazer aqui no nosso canal, recheado de dicas sobre diversos assuntos para dividir com vocês as minhas impressões, meus segredinhos. Bora lá lavar pincel? Vem, vem, vem! Então, para lavar os seus pincéis, você vai precisar dos pincéis sujos, das suas esponjas sujas, um pote plástico, sabonete líquido infantil. Esse daqui é o sabonete neutro da Johnson's, mas eu coloquei nessa embalagem de pump que minha filha usava. Água e condicionador infantil. Você também vai precisar de algo que te auxilie a esfregar as cerdas do pincel. E aí, no meu caso, o que eu fiz? Eu peguei uma placa, no caso, esse daqui é uma tampa daquelas caixas organizadoras. Passei com a pistola de cola quente, fiz vários desenhos. Aqui já é uma placa meio antiguinha, então ela já tá toda tonalizada, acaba manchando mesmo. A base, por mais que eu lave ela, ela acaba manchando. De base, de pó, acaba ficando mesmo os resquícios. Então, no caso aqui, fiz vários desenhos, fiz gotinhas, fiz ondinhas, para que essa superfície que era lisa ficasse crespa e auxiliasse, então, na limpeza dos pincéis. Encha o pote plástico com água. Com pelo menos 2 dedos de água. Coloque de sabonete líquido infantil de molho por aproximadamente uns 15 minutos. Então, aí você vem com os pincéis, coloca um pouquinho mais de sabonete líquido aqui, porque ali o sabonete do pote está com água. E aí você vem deslizando os seus pincéis, não precisa ter força, vem deslizando eles na tampinha que nós fabricamos para ajudar a lavar o pincel. Os de pós, eles são os primeiros a sair mais fácil a sujeira,
porque eles só são utilizados para pó mesmo. Mas mesmo assim, eu esfreguei um pouco, vou devolver lá pro potinho por mais alguns minutos. O de base, ele vai demorar mais tempo para ficar limpo, porque a base impregna mesmo no pincel, ó, mesmo depois de alguns minutos ele de molho, ele ainda está carregado de base. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai repetir esse processo de voltar lá pro potinho e voltar para essa plaquinha por algumas vezes até que não saia nenhuma sujeira desse pincel. As esponjas, a gente aperta aqui na pia para tirar o excesso de água e já vai meio que dando uma esfregada nelas. Voltamos com mais um pouco de sabonete aqui na placa e a gente esfrega essas esponjas. Você vai girando a esponja, tá vendo, ó? Para que esses relevos que fizemos com a cola quente ajude na limpeza da sua esponja. Entre em contato com base, com corretivo, elas vão precisar do mesmo processo do pincel para base. Elas vão para o pote e vão voltar mais algumas vezes aqui para a lavagem. Ó, agora no caso aqui dos pincéis de pó, já tá começando a clarear bastante a espuma. Então, a gente vem para a torneira para enxaguar e já vai deixar eles um tempo com o condicionador para condicionar as cerdas e ajudar o pincel a continuar macio para fazer a nossa maquiagem. Levo a placa para a torneira, dou um enxágue nela e certifico se está saindo ou não mais algum resquício de produto da lavagem dos pincéis. Dou uma batida aqui para sair o excesso de água e com um pouco de água eu aproveito e já dou uma limpada. A gente pode até usar uma esponja de lavar louça aqui para tirar o excesso de produto que fica mesmo no cabo enquanto a gente manuseia os pincéis. Nesse caso aqui eu só pego um pouco da água para poder enxaguar o cabo. Prontinho, cabinhos limpinhos. Tiro o excesso de sabonete do pincel. Passo um pouco de condicionador entre as cerdas. E deixo descansando um pouco. Para que esse condicionador ele possa hidratar as cerdas. E assim garanta que as cerdas continuem macias. Deixo um pouco aqui de lado, tá? Volto novamente com o pincel de base. O pincel de base você vai ter que ter bastante paciência. Para os pincéis de olhos, eles são mais fáceis. A não ser, é claro, que você utilizou muita sombra escura nos últimos tempos. Então, a gente coloca um pouco do sabonete na placa. Passa-os delicadamente pelos relevos. Coloca um pouco de água na placa. E eles, você vai ver que a espuma deles sai bem mais clara do que os pincéis que você utilizou os produtos líquidos como base e corretivo. Ou pó e o bronzer, né? Que impregnam muito mais. Ó. Eu até lavo mais de uma vez. Talvez se você utiliza delineador em gel, aí o pincel com delineador em gel vai ter que seguir o mesmo processo que o da base. Porque o delineador em gel impregna muito no pincel. Ó, praticamente a espuma já tá saindo bem mais clara. A gente vem, enxágua com muito cuidado, bem na pontinha mesmo dos pincéis, para não prejudicar a parte onde o pincel, o ferrolho, cola o pincel no corpo dele, tá? Na madeira. Vou fazer o mesmo processo com a esponja. Pra lavar o cabo deles, tá? Porque eles acabam, né? A gente tá manuseando a maquiagem e acaba manchando mesmo os cabos. E aí, só com a mão úmida, a gente enxágua o cabo dos pincéis para tirar a
mancha que acaba ficando neles. E eu também coloco condicionador aqui para amaciar as cerdas. Para deixar secar, eu vou utilizar essa toalha de banho dobrada em 4. O que que eu faço? Eu vou fazer como se fosse um travesseiro, dobrando mais algumas vezes, para que ela fique um pouco mais, para que ela deixe a ponta dos pincéis um pouco mais inclinada. E aí, eu vou depositá-los aqui. Só que eu dou uma apertada aqui na ponta, para que a ponta seque com forma, ó. Porque se a gente não fizer isso, dar essa penteada aqui nas pontas, o pincel vai secar de forma displicente e vai perder um pouco do formato dele. Tá? E deixo aqui secando por pelo menos 1 ou 2 dias. Boto aqui numa área externa da minha casa, essa toalha estendida numa mesma parte externa da minha casa. E agora, coloquei, então, as esponjas aqui em cima também. E durante o dia, eu vou estar virando elas várias vezes para que ela vá secando em todos os lados.